Doutora Magda Mara Rodrigues para apresentar a palestra Ações da Terapia Ocupacional no Contexto Escolar. A doutora Magda ela é graduada em terapia ocupacional pela Faculdade de Ciências Médicas, tem especialização em psicopedagogia, ela é especialista no tratamento neuroevolutivo Bobat e atualmente ela trabalha como assessora relativa aos processos de inclusão realizados na educação infantil e no ensino fundamental 1 no Colégio Magno Agostiniano. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o CREFITO, em especial a comissão, por ter me convidado, né? A vocês por estarem aqui para compartilhar essa minha trajetória. E quero dizer que, em relação ao processo de inclusão, ele faz parte da minha história profissional. Eu me formei em 1991 nas Ciências Médicas, e logo tive a oportunidade de trabalhar na APAE, de uma cidade próxima aqui. E, nesse contexto, eu trabalhava muito. Eu tinha curiosidade a respeito da prática e do professor e da praxis, de uma forma geral. E tinha ali a oportunidade de participar dos planejamentos do professor, e isso me intrigou. E aí eu fui fazer psicopedagogia em 1994, por aí, e realmente me identifiquei muito com o contexto escolar. Nesse percurso, eu tive a oportunidade, em 1996, exatamente quando, naquela questão do auge da LBB, de coordenar o Centro Municipal de Apoio Educacional na cidade de Itabira. E lá a inclusão estava aí num momento de muito angustiando muitas pessoas. E nesse momento a gente conseguiu ali naquele momento aprender muito, né, com essa situação dentro do município, né, da Secretaria de Educação. E aí eu comecei a estreitar meus laços com a educação. Vim para Belo Horizonte e comecei a lecionar nas Ciências Médicas, que foi uma honra para mim lecionar há 17 anos, contribuir um pouco com essa formação, né, dos alunos e aprender muito. E em 2000, eu tive a oportunidade, em 1990, em 2000 mesmo. Em 2000, eu tive a oportunidade de começar a sistematizar um trabalho dentro de uma escola regular em Belo Horizonte, na qual eu continuo até hoje fazendo esse trabalho. E eu vou compartilhar com vocês um pouco desse meu percurso, qual que é o meu papel ali. Eu trabalho dentro dessa visão mais ampla, que as pessoas que já me escutaram falar, sabem que eu sempre disse e reitero que a professora Márcia colocou aqui, é difícil, né, separar a visão da Márcia de professora Márcia, mas a Márcia colocou que a questão da mudança de paradigma, a questão da mudança atitudinal, ela é fundamental para que você realmente pague o preço da construção da mudança social em relação aos processos de inclusão. Aliado também, que eu sempre disse, à questão do envolvimento da comunidade, como ela falou, eu reitero, que eu acho isso fundamental, e o planejamento é muito importante, e a questão do manejo no cotidiano de sala de aula. Bom, hoje eu fui chamada para falar da ação no contexto. Então, eu vou dizer sobre a inclusão, não dentro da visão que até então, muitas vezes, a gente foi chamada, né, a discutir, mas dentro da compreensão de que o espaço escolar em si, ele é diverso. Então, a diversidade, ela faz parte, porque o modelo pedagógico ele é heterogêneo. Então, eu vou compartilhar, na verdade, o que a gente pode contribuir nesse cotidiano dentro do contexto escolar. Tá? Então, a minha fala hoje, eu já falei em outros momentos de questões mais de pressupostos teóricos, hoje eu vou falar da ação, ok? Então, vamos lá. Opa! Ixi. Como tá, essa parte de informática tem um pouco de birra comigo. Aí, voltou. Acho que está pulando.
Esse que eu apertei. Até esse que eu apertei. Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre o papel da escola. Porque se a gente está nos propondo a contribuir num contexto, que é o contexto escolar, eu acredito que refletir um pouco sobre o papel da escola é fundamental. E foi nesse sentido que, quando essa escola que eu estou lá desde 2000, que eu comecei o meu trabalho lá, me convidou, eu falei assim, eu tive um modelo muito clínico, depois fiz psicopedagogia, e eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Mas, como eu geralmente não gosto de fugir dos desafios, eu falei, vamos lá. E eu fiquei pensando muito nesse papel da escola. Bom, essa questão da formação do sujeito, que é hoje uma questão muito importante no contexto escolar, né? A escola, ela mudou durante a história esse papel dela, que é o papel da informação, da sistematização do conhecimento, e ela começou a tentar contribuir para a formação do sujeito, né? Bom, o que isso tem a ver com a TO? Tem muita coisa, e aí esses 3 pontos veio trazer para mim, nessa prática, uma compreensão bem clara de que a TO deveria ser um dos parceiros nesse contexto escolar, considerando que a escola tem uma responsabilidade social enorme, porque ela é formadora, né, de opiniões, formadora de sujeitos sociais. Bom, então, dentro dessa visão da formação, eu não estou falando da sistematização do conhecimento nesse momento. O desenvolvimento da capacidade crítica, reflexiva, as habilidades socioemocionais que hoje está aí, né, bombando, né, dentro da formação, são elementos importantes. E um ponto que eu acho que tem tudo que a gente foi caminhando e foi construindo junto com a escola, é o desenvolvimento da independência e da autonomia, que hoje a gente parece que isso é muito simples, mas isso é uma das questões mais complexas que a escola hoje procura desenvolver e encontra muito entraves. Então, nesse sentido, a gente procurou pensar junto com a escola esse encontro da TO com o contexto escolar. Então, acho que ninguém aqui, né, tem essa dúvida a respeito de que a autonomia é um grande desafio pedagógico hoje, né? A gente pensa que hoje as crianças, os adolescentes estão autônomos. Pensa. Mas, na verdade, o que acontece? Existe muito trabalho para se desenvolver essa autonomia realmente responsável, compreendendo o papel dele, qual é o impacto da minha ação no outro, né? Não só dentro de um contexto de escolhas, nesse sentido, mas sem noção do outro, sem perceber a minha escolha na relação com o outro. E essa visão assim, vai demandar a construção de práticas educativas mesmo, comprometidas com a construção de habilidades e competências. Óbvio, se eu quero que esse sujeito atue, participe de uma forma consciente nos diversos contextos que ele está inserido, eu tenho que instrumentalizá-lo. E aí a gente começa a ver uma grande semelhança, né, entre a TO e as práticas pedagógicas, né, entre a terapia ocupacional e a pedagogia, né. Bom, gente, vocês também podem interromper, como foi nos outros momentos, tá? Se a organização permitir. E por isso que a gente pensou muito e veio construindo durante esse processo essa participação, da terapia ocupacional, essa contribuição junto com os professores. Bom, pensando nisso, né, todas as habilidades são aprendidas, construídas e socialmente mediadas. Isso é um ponto que a gente tem que ter certeza disso, acreditar nisso e desenvolver uma atitude no cotidiano de sala de aula e na escola como um todo, acreditando nesse pressuposto, né? E que também toda habilidade humana, ela tem aí embutida nela as mediações, processos de mediações de aprendizagem. Então, muitas vezes, a falha nesse processo de mediação e na construção de uma aprendizagem significativa é que faz com que, às vezes, a aprendizagem não se torna possível a todos, né? Que Montauban sempre falou, né? E eu gosto muito dessa frase da Bueno, né, da Kátia, que ela traz isso, e que eu gosto muito dessa visão, porque, na verdade, o que acontece? Entender o modelo pedagógico de uma forma diversa é entender que é possível, é acreditar na possibilidade
da possibilidade da aprendizagem para todos dentro de mediações assertivas. É claro que, eu reitero, essa parte ela tem que dar dentro do contexto todo que já foi abordado de forma brilhante por Márcia, em relação às visões, né, a reconstrução, a ressignificação do que é a educação. Bom, e aí eu penso que, do ponto de vista da participação da TO no contexto escolar, esse é um ponto muito interessante, esse é um encontro muito interessante. Todas as duas profissões acreditam muito no desenvolvimento das habilidades e competências. Todas as duas profissões buscam o desenvolvimento de autonomia. E esse é o encontro que eu descobri, muito grande, trabalhando. Bom, e aí, como que foi esse encontro aí na minha vida, né? Eu me deparei muito, porque o meu trabalho, ele é in loco. Eu entro na sala de aula, desde 2000, eu venho construindo isso, então eu entro atualmente do maternal ao 5º ano do Fundamental 1, eu entro na sala de aula, eu observo a aula, eu vou em outros contextos também, e aí eu observo todos os alunos, sem exceção. E aí eu observo esses alunos e observo também a sala de aula, o cotidiano. E vendo essa imagem, né, eu costumo dizer que, para mim, o cotidiano de sala de aula é um dos contextos mais complexos que eu já vivenciei na minha vida. Tá? E olha que eu já trabalhei na saúde mental, eu já trabalhei em hospital de reabilitação física, né? Mas a sala de aula é um contexto extremamente complexo. Por quê? Além de ter várias crianças com histórias diferentes, com habilidades diferentes, com dificuldades diferentes, com relação com a aprendizagem diferente, junto tem ali toda a formação que ela recebeu da família, todos os valores, dentro de um contexto institucional, que está dentro de uma história social. É muito complexo uma sala de aula. É muito. Então, assim, eu realmente, diante da complexidade da sala de aula, em muitos momentos eu me vi perplexa e pensando, qual é o papel do terapeuta ocupacional aqui? Né? E comecei a refletir a respeito disso e construir essa prática que eu vou falando com vocês aí. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a respeito dessa sala de aula. Quando a gente se propõe a enxergá-la na sua complexidade, a gente compreende como o processo não é tão simples. Né? E se a gente puder contribuir um pouco nesse processo, para poder a escola realmente conseguir exercer o papel social dela, que é tão importante, que é não só fazer inclusão, mas construir um modelo pedagógico que, de fato, respeite as diferenças, nós vamos dizer assim, sentir um pouco realizados nesse papel social de terapeutas ocupacionais. Tá? Então, a sala de aula, o primeiro olhar é tentar compreender um pouco esse contexto social e o cotidiano que acontece dentro de uma sala de aula. Bom, então, um ponto objetivo aí que eu comecei e que eu faço até hoje. Dentro dessa complexidade, eu comecei a ajudar os professores em alguns pontos específicos. Primeiro, entender qual a relação entre desenvolvimento e habilidade pedagógica. Qual a relação que existe? Em que ponto? O que eu posso ajudar? Isso junto com o professor, porque é realmente muito importante essa questão da autonomia de pensamento do professor. Quando eu comecei nessa escola, a gestora falou comigo, o que você pensa do trabalho com o professor? Eu lembro disso como se fosse hoje. Falei, quer desenvolver a autonomia de pensamento do professor. Ela falou, então, por isso eu vou te contratar o seu serviço, eu não sou funcionária. Porque isso é fundamental, porque ele é o ator social ali, né? Ele é o sujeito mesmo ali que vai, junto com a equipe pedagógica, mobilizar ou não o processo. Né? Então, junto com o professor, eu comecei a ajudá-lo a pensar a respeito disso, que parece que é uma coisa clara, mas não é tão clara. Às vezes, entender, do ponto de vista desenvolvimental, por que aquela criança está com as dificuldades pedagógicas que ela apresenta, independente de diagnóstico. E aí, isso foi muito importante para eu motivar e instrumentalizar o professor dentro do que eu sempre falei com eles. Vocês têm que dar o diagnóstico pedagógico de vocês.
Vocês têm que levantar as habilidades e competências que essa criança tem, e as competências que ela precisa ter, e aquelas que ela fazem com a ajuda de vocês, né? Dentro daquela visão de Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento. E o professor começou a... Né, então, se eu observo isso, ele começou a se arriscar mais e conseguir fazer essa relação com mais propriedade. Né? Eu observo essa dificuldade pedagógica, vou entender por que está tendo. E conseguiu, e ele veio junto com isso, né, me ensinando também muito a respeito dessa relação também, entre relação à habilidade desenvolvimental e pedagógica. Então, eu acho que esse é um ponto que a TO pode contribuir muito, junto com a reflexão do professor e aprender também, porque às vezes a gente acha que a gente sabe de processo pedagógico, que é muito complexo. Outra coisa foi compreender e mediar o desenvolvimento global, considerando as necessidades e particularidades do sujeito. Isso é um aspecto que a gente faz muito. Entender esse sujeito, o desenvolvimento dele como um todo, não ficar focado só nas habilidades pedagógicas. Tentar enxergá-lo como um todo, ampliar esse horizonte, e isso construindo junto com o professor, e o professor junto com a gente, tentar ampliar isso aí. E a partir daí a gente o professor conseguir aí, quando a gente fala, a gente entenda, porque é um trabalho de parceria. Depois que eu observo essa sala, eu sento com o professor e discuto com o professor. Então, o professor conseguir analisar esse repertório de habilidades globais. Quem é essa criança? Quais são as habilidades que ele tem? Né? Tanto habilidades desenvolvimentais quanto pedagógicas. O que está acontecendo? Onde precisa investir mais? Então, acontece, às vezes, da criança estar super bem pedagogicamente, só no tom. Mas a gente vê que tem falhas no desenvolvimento socioemocional, tem falhas no desenvolvimento, porque todos nós temos falhas, né, em algum aspecto do desenvolvimento, mas às vezes a criança precisa investir mais num aspecto do desenvolvimento, apesar de estar super bem pedagogicamente. Então, vão investir, vão sugerir algumas ações para serem feitas naquelas habilidades que precisam ser trabalhadas. Né? E um ponto, gente, que a gente vem discutindo muito, é também averiguar, saber observar. Esse menino está aplicando tudo que ele tem de habilidade no contexto da escola? Ele está utilizando, ele está conseguindo fazer essa relação entre as habilidades que ele tem, desenvolvimentais e pedagógicas? Como que é isso? Porque, às vezes, ele tem e não faz. Por que não está fazendo? Falta uma mediação, né? E uma coisa que eu tenho deparado muito com isso é a questão do papel do estudante. Isso tem me incomodado muito. A gente fala muito de papel ocupacional, né, como TO. E o papel de estudante está vamos dizer assim, em crise. Entender o papel. O que eles estão fazendo ali na escola? Qual que é o papel deles ali? E a gente tem observado muito isso. Falta, muitas vezes, a compreensão desse papel do sujeito ali dentro. Né? Às vezes, muitas vezes, por não ser provocado nessa criança, às vezes até adolescente, apesar que eu diretamente não trabalho com adolescente, a compreensão do papel dele por, muitas vezes, um processo educativo que não faz a pessoa assumir as suas responsabilidades de uma forma real. Né? Isso aí dá uma discussão muito grande em relação aos modelos educativos, as questões ligadas ao aspecto psicoeducativo. Mas o fato é que eu tenho refletido muito e os professores comigo a respeito de como que é esse estudante no papel dele de estudante. Porque isso tem tudo a ver com o papel que ele ocupa em sala de aula. Qual lugar que ele está ali, se ele se envolve ou não, e ajudar a família a fomentar isso aí. Né? Então, esse é outro ponto de reflexão. E tentar e também buscar, no dia a dia, na sala de aula, analisar a possibilidade e as possibilidades e os entraves que existem na sala de aula. Então, o que acontece? Muitas vezes, o cotidiano de sala de aula é muito diferente do que você imagina. Eu costumo dizer que, dentro de um contexto, uma escola X específica, a gente já disse aqui que cada escola é de um jeito. Mas, dentro de uma mesma escola, cada sala de aula é uma sala de aula. Então, às vezes, uma criança é funcional numa sala, né, num ano, e não é funcional no outro ano. Que loucura, né, como diz a Adriana. Ela é funcional no ano e ela não é funcional no outro ano. Aí, às vezes, a gente pensa assim, por causa das habilidades. Às vezes sim, às vezes não.
pelas relações, pelo grupo, pela relação professor-aluno, pela dinâmica de sala de aula. Então, cada sala de aula é um contexto também, né? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo naquela realidade de sala de aula, que está facilitando ou não. E aí, gente, a gente vê assim, né? Só de olhar a foto, você fala, não, isso tudo dentro de uma sala de aula, de uma escola. Né? São várias experiências, né, que a criança passa e aí ela vai, na verdade, revelar ou não habilidades. E a gente tem que estar atento para observar. Tem que ter um olhar muito divergente. Né? E aí, bom, então, o que eu faço? O que eu faço nesses anos aí? Né? Qual que é a minha ação ali, né, nessa escola? Eu já falei desses pontos que eu contribuo com o olhar. Bom, então, eu vou para a sala de aula. Então, observo o quê? Dentro de um modelo, vamos dizer assim, né, de avaliação, que seria uma observação, né, do desempenho ocupacional, eu vou em sala de aula para observar essa criança, as crianças, não essa. Eu acho que quer deixar bem claro, a gente olha todas as crianças, porque a gente entende, eu reitero, que todas as crianças têm suas necessidades. Pode ser a criança mais brilhante, pedagogicamente, as notas excelentes, não tem problema. Ela é uma criança, ela está em formação, então ela merece ser observada. Né? Então, a gente observa, e só parando parênteses, é interessante que o professor, ele tem, né, os professores que eu tenho tido, né, o prazer e graças a Deus, a oportunidade de aprender, né, com eles também, tem interesse por discutir aquele aluno que, pedagogicamente, ele está bem também. Eu tenho vivenciado isso. Claro que eu tenho aí um percurso, né, dentro de uma instituição. Eu não dou assessoria só a essa instituição, mas essa que é sistematizada. Bom, e aí, dentro desse processo, eu vejo esse envolvimento, gradualmente, essa construção dessa consciência, gradualmente, de que eles são os sujeitos do processo. Então, eu tenho professor que está há muitos anos na escola, que hoje ele já vem com as estratégias, ele vem e aí ele discute, eu não preciso nem oferecer muitas mediações, porque ele já tem essa autonomia de pensamento, né? E isso é muito legal. Então, eu observo a capacidade de planejar, de organizar, de executar, que hoje parece tem sido um dos elementos também que tem interferido muito. As questões que a gente já sabe muito, né, que a gente já transita com facilidade, que é as questões sensoriais e motoras, né, que vão interferir diretamente, tá? Porque eu deixo claro, eu reitero que sempre a gente colocou isso, quem, né, já teve a oportunidade de me escutar, que a escola não é um lugar da clínica, não é isso, é entender esses elementos, como que eles interferem diretamente em sala de aula. Eu gosto de observar muito o envolvimento, a participação, a maneira como a criança participa. Não se ela participa ou não, mas a maneira como ela participa, como ela participa, qual é o envolvimento dessa criança. O que está por trás? Porque tem participações e participações. Né? Tem momentos que a criança participa, mas a motivação daquela participação, às vezes, nem sempre é tão favorecedora, vamos dizer assim. Às vezes a criança a princípio não participa, mas ela está participando. Né? Então, eu gosto de despertar junto com o professor, porque quando eu entro na sala de aula, eu não entro para ali observar e guardar para mim. A gente vai conversar depois. Eu vou trabalhar com o professor no sentido dele desenvolver essa atitude de observar aqueles mesmos elementos. Então, eles já apropriam disso e continuam observando. Então, às vezes, no próximo encontro, ele já me traz esses elementos. Não, mudou, está participando melhor, dessa forma, mudou a maneira de participar. Tá? Bom, então, esse é outro ponto. Observar a autonomia de ação, pensamento manifestada pela criança. Como que é essa autonomia, a tomada de decisão, a capacidade dela de se posicionar. Isso é muito importante para o contexto que a gente está inserido, né, social. Então, isso é um aspecto que a gente fomenta muito, tá, nos professores e que eu
tenho observado que é um aspecto também muito importante, porque ter conhecimento não significa que tem autonomia de pensamento. Então, a gente tem muitos alunos hoje com muito conhecimento e sem autonomia de pensamento. Então, que não sabem produzir a respeito daquele conhecimento e, principalmente, se posicionar e assumir um posicionamento a respeito daquilo. E observar a dinâmica de sala de aula. Isso a gente já faz com muita leveza, clareza, tranquilidade, que é observar ambiente, mobiliário. Isso é um dos aspectos também, né? Faz parte, não tem jeito, né? Bom, então, essa é uma sala aí que eu peguei como referência, né? Então, a gente, quando eu estou aí, né, nesse contexto, eu fico transitando, eu observo, e é legal que os alunos hoje já me conhecem, a maioria deles, me mostram, conversam comigo, então eu tenho esse prazer de estar participando e observando as ações, né, a atitude, a maneira também como que o professor media. Bom, e em relação aos outros ambientes da escola, que são fundamentais, isso é bem tranquilo, acho que o TO já tem isso muito claro, que é super importante, avaliar a qualidade da interação, a socialização, não daquele aluno só, que a princípio precisa ser acompanhada de todos, como eles estão interagindo, como eles estão socializando, a adequação do comportamento da criança. Gente, isso é uma coisa que precisa ser observada, é saber lidar de forma diferente, em momentos diferentes, em contextos diferentes. Eu posso, por exemplo, correr, gritar dentro do recreio, mas em determinados momentos eu não posso fazer no mesmo contexto da escola. Observar como que está essa capacidade da criança se adequar a determinados contextos diferentes na própria escola, né? Isso é um aspecto que eu também observo, discuto com o professor. Né? A questão do comportamento lúdico, que é tranquilo para a TO, e é interessante que os professores começam a ampliar essa visão do brincar, né? Não só em relação à questão se a criança brinca ou não, o tipo de brincar, mas a qualidade dessa brincadeira, como eles estão construindo esse brincar. E também a gente não deixa de observar também no parquinho, nos outros ambientes, essas questões sensório-motoras que a gente não tem jeito de não observar. Né? Isso é um aspecto que a gente também procura estar sempre refletindo como professor. Mas eu quero destacar muito nesse contexto atual que a gente está inserido, esses dois itens, né? Como a criança brinca, né? Isso é um aspecto que eu tenho trabalhado muito com os professores, no sentido de observar como a criança está brincando, não de que ela está brincando só, e adequação no contexto, saber essa flexibilidade de comportamento, como que o menino modifica, como que ele consegue perceber essas demandas do ambiente. E aí eu coloquei algumas imagens, né, que são contextos interessantes, livres. Recreio é muito bacana de observar. Né? Eu acho que todo TO já sabe disso, né? E aí a gente às vezes vai lá para observar as questões motoras, sensoriais, lúdicas de um menino específico, mas entender como aquele grupo se organiza naquele momento que é aparentemente livre, né? É muito interessante. Você vê muita diferença de comportamento de uma turma para outra no recreio. Isso é bacana. Eu vou tomar uma aguinha aqui só um instante. Esse aspecto aqui foi um aspecto que eu sou muito grata à escola que me acolheu, porque eu sempre tive essa curiosidade, antes de eu ser convidada nessa escola, eu tentei em outras escolas e era muito difícil essa abertura para a terapia ocupacional. E eu quis entrar nesse campo aí, e a escola abriu esse espaço, e hoje é um ponto também que eu ajudo a escola, ajudo o professor, que é a intervenção com o grupo. Eu auxilio o professor na descrição do perfil do grupo. Que grupo é esse? Como que é esse grupo? Quais são as habilidades socioemocionais desse grupo? Por exemplo, tem grupo que você, observando esse grupo, você levanta alguns elementos e que você pode... esses elementos podem se tornar objetivos de trabalho
do professor com esse grupo. Então, tem grupos que, de 5º ano, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme de perceber a existência do outro corporalmente, que tem uma dificuldade de controlar seu corpo, controlar o corpo do outro. Mas em 5º ano acontece. Então, eu observo quais são as habilidades que aquele grupo tem enquanto grupo. Habilidades de participação, de habilidades socioemocionais, por exemplo. Consegue perceber seu corpo, o corpo do outro, consegue interagir no grupo, consegue trabalhar junto, consegue ter escuta, consegue se organizar enquanto grupo, consegue ter ações colaborativas. Por que isso o que levou a propor isso? Um pontinho para contribuir, que eu sei que não é isso que vai resolver, mas isso pode contribuir, essa metodologia que a gente vem trabalhando. O que acontece? Às vezes, a gente escutava assim, dentro desse aspecto de habilidades socioemocionais. Gente, tem que trabalhar... O que é cooperação? Cooperação é ajudar o coleguinha naquilo que ele precisa. Aí o outro fala, cooperação é ajudar o coleguinha. E a gente vê que isso não acontecia de verdade. E aí, e as habilidades socioemocionais, hoje, é uma grande preocupação dentro do contexto escolar. E a gente trouxe, junto com os professores, nós começamos a pensar nisso. Vamos tentar entender um pouco que grupo é esse. Porque eu já tive a oportunidade, eu aprendi muito com isso, de participar de formação de turma. Gente, aquilo é uma caixinha de surpresa. Você fala, a Márcia é bagunceira. Vamos separar dela, que ela também é. Vamos colocar com outra turma. E aí, o que acontece? Uma surpresa. Às vezes, ela fica muito mais bagunceira ali. E a questão não é essa também. Eu estou brincando com a situação. Mas a questão é que cada grupo, ele se torna um novo grupo. Quando você, né, aparece, reúne com outras pessoas, né? Então, o fato não é a questão de formar classes, formar turmas, escolher quem vai colocar na turma, mas a questão é conhecer o perfil do grupo e saber manejar o perfil do grupo. Né? Essa que é a questão. Porque se você tem um grupo e aí entra um menino, ele pode mudar o perfil do grupo. Ele pode desestabilizar a turma. Então, a questão é essa. Então, eu comecei a ter essa oportunidade de trabalhar junto com o professor. Não sou eu que faço, é o professor que faz, tá? Tudo aí é o professor que faz. Eu ajudo no pensar, no executar, mas é ele que faz. Essa questão de descrever o perfil do grupo, levantar as habilidades socioemocionais daquele grupo específico, tá? E outro ponto que eu falei até no início, que eu acho fundamental também, né? No início, quando eu falei assim, eu não vou falar da parte teórica mais, mudança de paradigma, envolvimento da comunidade da comunidade escolar, planejamento e manejo de sala de aula é muito importante na inclusão. Entendendo que o modelo é pedagógico heterogêneo, saber manejar essas relações é muito importante. Desenvolver essa capacidade do professor de saber como lidar de forma diferente com cada criança e com o grupo. Né? E quais são as mediações que nas relações de grupo que precisa para aquela sala de aula. Aquele grupo é um grupo mais excludente, é um grupo mais superprotetor, é um grupo que forma coalizões, né? Porque tem grupos que são assim. Então, quais são as mediações? Então, para essa intervenção com o grupo, eu uso muito o jogo cooperativo, a vivência, e geralmente eu faço eu faço um primeiro jogo cooperativo junto com a professora, no início do ano, e aí a gente traça o perfil do grupo, traça juntos os objetivos para trabalhar com aquele grupo, aí ela vai selecionando os jogos cooperativos, né? E depois a gente volta a fazer novos jogos durante o ano, e geralmente a gente, em novembro, a gente reaplica o primeiro jogo cooperativo para as crianças se autoavaliarem, enquanto crescimento de grupo. Então, esse é um ponto que eu trabalho muito também. E o uso de paixão, que eu amo, os critérios de mediação, que é qual a mediação assertiva para cada momento dentro da teoria da aprendizagem mediada. Então, por exemplo, é uma sala que a gente tem que trabalhar muito a questão do pertencimento do grupo, do sentimento de compartilhar. O que a gente precisa? Da diferenciação psicológica no grupo, eles têm que respeitar a posição do outro. Então, a gente vai escolhendo
os critérios mais aplicáveis para aquela turma junto com o professor. E aí ele escolhe os jogos mais aplicáveis para aquela turma, entenderam? Estou sendo clara, gente? Se eu não tiver, pode me interromper. Bom, então o jogo cooperativo é só para ilustrar, né, tem muita bibliografia, é uma abordagem filosófica pedagógica criada para promover a ética da cooperação e a melhoria da qualidade de vida para todos, sem exceção. Então, o jogo cooperativo é uma metodologia construída pelos educadores físicos e que hoje tem sido usado como muitos recursos, não só esse. Tá? Essa escola, por exemplo, usa os jogos cooperativos muito comigo, junto com o professor, mas eles usam outros recursos, como jogos afetivos, que tem outra pessoa, que é uma coordenadora e psicóloga, que geralmente orienta esse uso dos jogos afetivos. Né? Tem dinâmicas de grupo também, ok? E a experiência da aprendizagem mediada, que eu uso muito, né? Que é a questão da compreensão, que a interação cultural, que a experiência de aprendizagem mediada é a interação cultural, onde tem um diálogo intencional. Isso é muito importante. Eu tenho que ter uma intenção, eu tenho que ter... Qual que é a minha intenção pedagógica? Qual que é a minha intenção em relação àquilo? O que eu estou propondo fazer? Não é a gente achar que você estimular a criança em si vai resolver? Não. Você tem que saber o que você vai propor naquele momento. Então, geralmente, eu uso muito essa teoria, que faz parte da minha formação, e os professores gostam muito, eles usam, eles estudam sobre isso. Qual o critério de mediação que a gente vai escolher e com qual intenção que eu quero? Eu quero trabalhar o quê? É a relação mais significativa da criança com a aprendizagem? Eu quero organizar melhor essa criança no processo da aprendizagem? Então, a gente vai ter oportunidade ainda de falar um pouco sobre isso. Né? Então, a experiência de aprendizagem mediada, para mim, foi um encontro muito importante nesse percurso meu profissional, porque ela vai dizer exatamente a respeito desse ponto, dentro do contexto escolar, que eu tenho que saber o que eu vou fazer, e o momento que eu vou fazer, e como eu vou fazer. Né? Então, na experiência de aprendizagem mediada, você tem que ter sempre um mediador interpondo a relação entre o sujeito e o conhecimento. É claro que hoje, às vezes, usa-se outra nomenclatura. Eu estou dizendo não só dessa visão de mediador como aquele que vai ajudar, não é isso. É do mediador no sentido daquele que conhece o sujeito que está aprendendo e sabe quais são as demandas dele. Então, dentro da evolução teórica sobre mediação, né, a experiência de aprendizagem mediada diz sobre isso, da importância desse mediador ter se colocar numa posição em que ele realmente reconhece e sabe escolher o critério de mediação que aquela criança ou que aquele grupo precisa, porque eu trabalho com a mediação das crianças, então, a cada criança que eu converso, né, da turma com o professor, a gente sugere uma mediação que ele precisa, ou alguma estratégia, e a mediação do grupo. Como que aquele grupo precisa para crescer enquanto grupo nas relações socioemocionais. Bom, e aí, isso aí, né, dentro da experiência de aprendizagem mediada, o mediador ele vai filtrar os estímulos, ele vai modular a intensidade desse estímulo. Isso é interessante, parece uma coisa difícil, né? Mas, na verdade, às vezes, eu já tive professor que ele teve que, e foi muito bacana, que é um professor mais agitado, falava alto, e eu falei, meu amor, e eu muito calma, deixa eu te falar, enquanto você fala alto, rápido, essa turma vai continuar agitada. Aí é mesmo, então tem que nascer de novo, Magda. Eu falei, então nós vamos ter que fazer esse parto de novo, porque senão você vai... Então, são detalhes dessa maneira de dar o estímulo, né, a maneira que eu dou, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, o momento, o quanto eu vou dar, como eu vou dar, o planejamento, observar a resposta, né, aí vem um momento, vem as relações temporais e espaciais, que momento, é no início da aula, é depois da aula, é depois da educação física, né, que momento que eu vou dar esse tipo de estímulo, ajudar essa criança a perceber o mundo que ela está, o contexto que ela está, para que ela está naquela escola.
E a criança construir novos significados a respeito do que ela está vivendo, fazer com que ela entenda o que tem a ver com a vida dela, aquilo que ela está aprendendo. Então, isso é fácil? Não, mas é uma proposta. Como nada do que foi dito até agora é fácil. Ninguém tem essa ingenuidade. Mas é uma responsabilidade. Se nós escolhemos nos formar como terapeuta ocupacional, nós escolhemos assumir a responsabilidade social de participar de transformações sociais. Uma delas é a inclusão. Entender, construir um processo educacional, um contexto escolar, vamos dizer assim, melhor dizendo, que compreenda a diversidade e compreenda e assume esse modelo heterogêneo que não tem jeito. Graças a Deus que é. Né? Bom, e outra intervenção que a gente faz, essa é mais específica, é tentar olhar as habilidades e as dificuldades, explicitar como é que esse menino está, o que ele tem de habilidade, o que ele tem de dificuldade. Não, ele está caminhando bem nisso, isso aqui. Então, a gente tenta entender esse menino no desenvolvimento dele como um todo, porque a gente tem a tendência, né, de ir lá no ponto da dificuldade, né, pegar ali, né. E uma coisa que a gente aprende é que às vezes quando a gente fica muito focado na dificuldade, às vezes a resposta para superar a dificuldade está na habilidade, na outra habilidade dele. Então, vamos levantar as habilidades e as dificuldades, que, de repente, tem uma habilidade que essa criança tem que pode nos ajudar no enfrentamento daquela dificuldade. Tá? E também, eu vou também levantar com professores critérios de mediações mais aplicáveis à necessidade do aluno. Por exemplo, se o aluno não dá conta de vivenciar processo, então, eu tenho um critério, né, que é ajudar a dar os elementos de forma planejada, dar o comando por etapas, todo mundo já sabe, né? Mas tentar identificar qual o critério mais aplicável para aquela criança, dentro do que ela precisa. Né? Hoje, a gente tem trabalhado com um critério que é muito importante, que é a mediação do significado, porque a gente está vendo quanto as crianças estão tendo dificuldade de se envolver com o processo escolar, de estar envolvida, de demonstrar prazer dentro da sala de aula e dentro das propostas pedagógicas. Então, a mediação do significado é uma mediação muito importante hoje. Né? Dentro dessa persistência do egocentrismo, que hoje é muito grande, a mediação do sentimento de compartilhar, o estar atento a isso, né? Então, é outro aspecto que a gente trabalha. E estabelecer estratégias de intervenção específica com cada criança. Como que o professor vai, então, interferir com a mediação, com o planejamento dele, quais são as estratégias que ele vai fazer com cada criança. E isso, gente, reitero, não é criança que tem, entre aspas, diagnóstico. Crianças do maternal, crianças do segundo ano, como que vai lidar com cada criança. E aí, a outra intervenção que eu faço é na dinâmica de sala de aula e no ambiente. Porque a dinâmica de sala de aula é muito importante, como eu disse. O que acontece? Às vezes, a dinâmica de sala de aula, você entra no primeiro ano de um professor que fala assim, gente, vamos pegar o caderno de matemática, vamos abrir na... gente, vamos pegar o caderno de matemática, vamos abrir... São duas dinâmicas diferentes. Né? Às vezes, o professor, e é o jeito dele, gente, ele é uma pessoa, ele é um sujeito do processo ali, que a gente não vai mudar, mas a gente vai trabalhar, vamos ver se a maneira como ele está se organizando, dando os estímulos, é possível. Né? Porque, às vezes, eu preciso de um professor que é pausado. Eu preciso de um professor, às vezes, que é mais agitado. Eu preciso, às vezes, de pegar esse professor agitado e pedir para ele, vão organizar isso, vão dar o comando mais devagar, ou vão agilizar um pouco mais esse processo, vão usar recursos para poder deixar a aula mais dinâmica, ou a rotina, vão organizar essa rotina, vão trabalhar com previsibilidade, ou vão intercalar a atividade. Eu tenho trabalhado com muito isso, organização da rotina. Às vezes, você organiza a rotina, muda a rotina, ajuda muito no funcionamento daquele grupo,
Né? Então, às vezes, o fato de eu colocar determinadas atividades no início da aula, às vezes eu intercalar uma atividade mais tematizada com uma atividade mais relaxante, às vezes eu fazer uma atividade que é mais tematizada individualmente ou outra em grupo. Então, a natureza da atividade versus a maneira com que você vai executar essa atividade e o momento e o tempo vai contar muito. Eu tenho grupos extremamente... Eu tenho uma sala de uma determinada... de um determinado segmento que ela tem, na verdade, 3 crianças com diagnóstico e 4 crianças que têm muitas dificuldades nas questões socioemocionais. Então, uma das grandes intervenções minhas, junto com a professora, e de pensar junto com ela, foi na rotina. Ela muda, ela intercala, ela diminui, a gente trabalha com pequenas oficinas dentro de sala de aula, uma atividade mais complexa, que a professora está dando mais atenção, uma atividade menos complexa, que os meninos estão trabalhando de forma autônoma, entendeu? E vai rodando as atividades. Né? Então, fazer pequenas oficinas, intercalar atividade, mais relaxantes com atividades mais tematizadas, olhar o horário, observar como que aquela turma funciona. Aquela visão, a criança no início da aula funciona melhor, depende. Tem criança que no início da aula, na segunda-feira, é um caos, tem turma. Então, qual o momento que a turma funciona melhor? Isso não é igual, depende do grupo. Então, vamos ver como que ela funciona melhor, essa turma. Né? E aí a gente interfere muito na rotina. Intercalar as atividades que eu falei, a complexidade, a função dessa atividade. Essa atividade é muito importante, ela precisa de muita mediação, ela vai precisar de uma interferência mais individual. Então, como que nós vamos fazer? Se a gente vai dividir, vai ficar com um grupo menor, e os outros vão rodando os tipos de atividade, não é qualquer atividade, não, viu, gente? Atividade pedagogicamente elaborada pela professora. Tá? Bom, o último item, todo mundo sabe, né, as questões de estar observando, os mobiliários, a questão dos equipamentos, as barreiras arquitetônicas, isso é uma coisa já clara para todo mundo. Bom, intervenção na criança... Bom, a minha dúvida é a seguinte: a inserção do TO direto dentro da sala de aula não pode ser um viés em relação ao comportamento dos alunos? Tá certo que, assim, que no seu caso você já está há um bom tempo já estruturada, já tem um vínculo criado com esses alunos. Só que, por exemplo, para início de carreira, se você for trabalhar dentro de um âmbito escolar educacional, já com a inserção direta do TO dentro do grupo, você não acaba fazendo um viés de comportamento dentre eles? Na minha experiência, né, porque eu também comecei, né, foi um trabalho que o professor, eu era parceiro do professor, eu sou parceiro do professor. Então, eu me envolvia nas atividades. Então, eu ajudava, eu participava daquele processo para poder me engajar no grupo, entendeu? Eu não ficava com aquele observador, assim, ó, deixa eu ver o que você está fazendo, porque às vezes, está certo, eu participava. Né? Então, eu às vezes ia lá, eu comecei a participar da rotina, do cotidiano. Né? Então, eu comecei a fazer parte desse cotidiano. E aí os meninos foram me recebendo. Então, e outra coisa que eu acho muito importante, na medida em que eu coloquei o professor, sempre coloquei o professor no papel de sujeito do processo, eu fui muito bem recebida. Sempre fui muito bem recebida. Então, não tinha esse constrangimento, que às vezes, quando tem o constrangimento do professor em relação àquela pessoa que está observando, os meninos percebem isso. Né? Então, a minha estratégia foi participar da rotina. Coisa simples, deixa eu ajudar a distribuir essas coisas aqui, deixa eu fazer isso aqui, e aí eu ia participando da rotina, e eu fui entrando na dinâmica da sala de aula. Tá? Bom, não sei se eu te respondi. Respondi, querido? Ou não? É claro que nada na vida é linear. Pode ter uma criança ou outra que fica mais constrangida até você adaptar aquela
pessoa, lógico. E aí tem vamos dizer assim, o bom senso da gente. Então, na hora que eu vou observar as atividades dos meninos, se tem um menino que é novo na turma, que eu olho para ele, eu percebo que ele está um pouco incomodado, eu olho. Eu passo, olho assim. E eu sempre, quando eu vou olhar, por exemplo, alguma atividade dos meninos, eu pergunto, eu posso olhar seu caderno? Eu posso olhar sua atividade? Pode olhar. Eu já tive menino que fala, não quero não. Eu falei, não tem problema. Da outra vez que eu vou lá, ele vai lá e me mostra. Entendeu? Assim, eu sempre pergunto, eu posso ver a sua atividade? Eu posso olhar o que você está fazendo? Entendeu? Então, esse respeito à criança enquanto sujeito do processo também é muito importante, lógico. Tá? A intervenção na participação da criança no processo de aprendizagem. Então, esse é um outro ponto, assim, favorecer a construção do vínculo, do envolvimento com a aprendizagem. Né? Então, essa é uma ação. Trabalhar com o professor estratégias para que esse menino tenha vínculo com a aprendizagem. Isso é muito importante no processo pedagógico e para a TO isso é fundamental, né, gente? Fazer humanos sem vínculo tem sentido. Então, como que a gente faz isso? Como eu falei no olhar, o professor fica atento a isso. Assim, tem vínculo, tem envolvimento, como que é? Então, uma estratégia que a gente usa muito é a mediação do significado, que eu já falei, que é fazer essa criança a trazer, provocar que essa pessoa se torne sujeito da aprendizagem de uma forma geral. Então, a gente provoca que essa criança traga coisas do campo de conhecimento dela, do interesse dela, que ela traga para a sala de aula, que ela participe com o grupo, para que ela mostre algum conhecimento, que mesmo que não tenha nada a ver com o pedagógico. Entendeu? Com o que está sendo estudado. Quando a gente vê que a criança está muito sem envolvimento. Então, ela, para ter o prazer de ter curiosidade, de aprender algo, qualquer coisa. Então, a gente provoca isso. O professor vai, provoca, pede o menino para trazer. Às vezes, pega aquele campo de conhecimento e transforma numa proposta. Isso é antigo, vamos dizer assim, dentro da visão pedagógica, mas nem sempre é feito. Então, a gente provoca o professor vamos pedir esse aluno para trazer outras coisas. E, às vezes, também a gente pede, a professora antecipa para os pais, às vezes, assuntos interessantes, assuntos que eles vão estudar, para que o aluno tenha vivência prévia, de forma interessante a respeito daquilo. Então, por exemplo, vai estudar sobre estados da água. Então, vão vivenciar coisas interessantes sobre aquele assunto previamente, para que ele traga, para que ele tenha mais envolvimento, para que ele tenha mais significado. Isso é uma mediação que a gente usa muito. Tá? E, a partir daí, construindo o papel dele de estudante, ele entendendo, a gente está com um trabalho em cima dessa organização desse estudante na vida dele, né, desde pequeno. A gente está começando a elaborar isso para poder... porque, às vezes, a escola cobra da família, e é a função da escola mesmo, que é a questão de horário de estudo, para casa. Então, se a gente conseguir construir isso, a gente fazer o para casa é uma consequência. Não adianta brigar para fazer o para casa se ele menino não é sujeito, não se vê como estudante. Então, o trabalho, eu tive uma experiência disso, por exemplo, quando eu falei que eu coordenei o Centro Municipal de Apoio Educacional lá em 96, lá em Itabira, né? Quando está começando a inclusão, e eu, né, muito novinha, falei, vamos fazer um instrumento para trilhar as crianças que têm dificuldade. Eu caí de paraquedas, assim, né, nesse contexto, estava começando a inclusão. Quando eu cheguei na minha sala, eu quase caí para trás. Gente, tinha, não sei quantas, cada escola tinha pelo menos 60 alunos com dificuldade. Tinha uma escola de 300 alunos, 180 tinha dificuldade, falei, não é possível. Não tem condição, né, dentro daquela visão. E uma das coisas que a gente descobriu nessa escola, por exemplo, é que os alunos não percebiam o significado da escola na vida deles. Então, uma das coisas que os professores fizeram foram fazer um projeto para construir o papel da escola na vida deles. Então, isso, gente, é um ponto muito importante. Quem trabalha com escola sabe que eu estou falando a verdade. Hoje, é muito difícil ver pessoas, alunos, que são sujeitos do processo. Então, isso é uma questão importante. Fomentar o desenvolvimento da autonomia, da ação de pensamento, né, a autonomia de pensamento. Então, dar estratégias para o professor na sala de aula. Não só o questionamento cognitivo,
a respeito de um assunto, mas como ele acha soluções no dia a dia para os conflitos dentro de sala de aula. Devolver isso. O que a gente vai fazer? Como nós vamos solucionar? Tem aí, gente, uma teoria aí que o pessoal tem trabalhado também, né? Junto, e que agrega muito, que é a mediação de conflito, né? Que agrega muito isso aí. Como perguntar, como eu vou ajudar as crianças a entenderem que os conflitos são importantes, mas como que eu vou pensar a respeito desse conflito? Né? Então, isso é muito importante também. E eu trabalho muito essas mediações, a mediação de sentido de competência, a criança perceber que ele mediar, provocar. Então, às vezes, o aluno fala, eu não consigo fazer. Não é por aí, eu vou falar, não, você dá conta. Não é por aí, porque ele tem que reavaliar a percepção que ele tem de si enquanto aprendente, né? Dentro do contexto escolar. Não, então tá, você não acha que você não dá conta? O que você acha que você consegue? O que você não consegue? Isso faz parte, a gente está aqui para ajudar. Então, o professor tem buscado mediar de uma forma mais assertiva dentro do contexto de aprendizagem do próprio professor, né? Que ninguém nasce sabendo, né? Então, isso é um ponto. E os jogos cooperativos, que é outro recurso que a gente usa muito para trabalhar a participação da criança no contexto escolar. E a intervenção na execução da atividade em si, a flexibilização metodológica. Então, é outro aspecto que eu contribuo com o professor, ajudando o professor a fazer. Que tipo de comando? Às vezes eu tenho um comando mais verbal, às vezes um comando visual, às vezes os dois ao mesmo tempo, gestual. Então, comandos diferentes, para turmas diferentes, às vezes para criança diferente. Então, às vezes a criança, né, é muito comum, né? Às vezes a criança, você está falando com ela, entra aqui, sai aqui. Tem crianças que o comando verbal não adianta. Então, saber identificar qual comando específico, isso não está ligado, gente, à patologia só, né? Está ligado à pessoa, né? A como ela deve se colocar. E eu até quero abrir um parêntese, e reiterar um pouco do que a Márcia falou a respeito de diagnóstico, né? Que essa é uma luta. O que acontece? Eu acho que o conselho, os TOs, podem ajudar muito a entender que a funcionalidade é muito mais importante do que o diagnóstico. Entender a criança na sua participação é muito importante. Por exemplo, eu tive uma luta mesmo, numa escola pública, porque eu tinha um menino que ele não é autista, ele tem várias comorbidades, e ele tem muita dificuldade, E aí teve um grande impasse em relação a isso. Ele não é autista, mas ele tem que, mas só o autista lá, né, no dia que eu estava conversando, que vai precisar de mediador, eu explicando que apesar dele não ter um diagnóstico, ele era uma criança com muitas dificuldades. E tem crianças que têm diagnósticos de TEA, por exemplo, que são superfuncionais. Então, a questão da funcionalidade, ela é muito importante para saber o que eu vou mediar, o quanto eu vou mediar, como eu vou mediar, a que hora eu vou mediar e até que ponto eu vou mediar, até que momento. Então, essa questão da funcionalidade é muito importante de ver isso. E é isso que a gente procura, junto com o professor, pensar. Como que eu vou modificar a maneira como vou realizar essa atividade? Às vezes eu vou... É a mesma atividade. Às vezes eu vou dar dividida, às vezes eu vou selecionar alguns pontos da atividade para fazer naquele momento. Tem criança que ela vai cansando, às vezes eu dou primeiro essa atividade. Restringir o número de atividade é uma possibilidade também. Diminuir, eu quero a habilidade X, então eu diminuo a atividade para focar naquela habilidade. Intervenção no currículo, a flexibilização curricular é função do professor, o currículo, mas eu tenho tido a oportunidade de ajudá-lo, né? E aí o currículo é um instrumento que compartilha habilidades e competências. A maneira como eu concretizo e diferencio, a maneira de concretizar se diferencia. Então, eu tenho tido essa oportunidade de ajudar nessa implementação do currículo. Né, flexibilizar quanto ao objetivo, a sequência, o momento adequado para entrar determinadas habilidades. Às vezes, a criança vai ser possível desenvolver aquelas habilidades, mas não naquele momento. Estou no tempo já? Estou acabando? Vou terminar, tá? Eu vou tentar ser mais rápido, porque o meu tempo acabou aqui. Então, a sequência dessas habilidades...
eu vou pular esse item, que eu já falei na mediação do significado. Tentar buscar também, para desenvolver esse currículo, sequência, tempo e linguagem que seja mais apropriada, porque às vezes aquela habilidade é possível, menino, mas não daquele jeito. Eu tenho que modificar a maneira que eu vou. Às vezes, por exemplo, eu tenho crianças que eu já orientei, que às vezes ela precisa de uma vivência mais concreta, mais prática, ou precisa vivenciar isso de uma forma mais lúdica. Então, isso a gente procura trabalhar com o professor. Mas eu queria focar na primeira, ali, né? O objetivo, a sequência e o momento para desenvolver essas habilidades. Então, flexibilizar o currículo é uma função do professor, mas a gente pode ajudar. Se ele pedir, a gente pensar no momento de desenvolver as habilidades. Então, eu acho que a terapia ocupacional e educação é muito rica, esse encontro, né? Porque são espaços em que a gente constrói o fazer humano, os nossos papéis, né, enquanto estudante, né, num contexto social tão importante. Né? Então, eu vou colocar só essa primeira frase, considerar a possibilidade de ampliar a visão sobre as habilidades e competências humanas e sobre o fazer humano na perspectiva subjetiva e social no processo educativo deve gerar desejo e abertura para o encontro entre profissionais envolvidos nesse processo. Então, é um leque. Entender o contexto escolar é muito amplo, né? E aí a gente pode, então, se a gente abrir os nossos horizontes, saber observar, saber escutar, saber entender o que um professor vive em sala de aula, como que a criança vivencia esses diversos contextos, saber que cada sala de aula é uma sala de aula, e só quero fechar nisso, tá? A gente tem que ter muita flexibilidade, porque às vezes uma estratégia que eu dou hoje não serve para a semana que vem. Às vezes, uma estratégia que eu trabalho com um professor, com um aluno muito parecido com o outro já não serve. Ter muita flexibilidade, né? E ter essa persistência de reconstruir, refazer, que a gente, com certeza, juntos, a gente vai reconstruir vai estar construindo essa possibilidade aí. Ok? Muito obrigada.